Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é sábado, 21 de fevereiro. Vamos fazer uma prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo. Agradecer pela vida, a vida imortal, agradecer por esta reencarnação, esta existência, esta oportunidade que estamos tendo de passar por esta experiência da carne, do corpo físico. Agradecemos pela família que temos, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelas nossas capacidades. Também agradecemos pelas nossas dificuldades, porque são elas que vão nos desenvolver. E para isso pedimos força de vontade, fé, esclarecimento que vem através do nosso Mestre Jesus. Todo o amparo que a espiritualidade amiga pode nos trazer, o nosso anjo guardião, os espíritos amigos, protetores, que vêm sempre ao nosso encontro nos inspirar, os bons pensamentos, as boas ideias, nos auxiliam na organização dos nossos pensamentos, que nós queiramos ouvi-los, que nós queiramos orar e vigiar para não nos perdermos do caminho, pois esta escola é breve, apesar da vida ser imortal, e que nós possamos aproveitar cada instante, cada ensinamento que aqui viemos buscar nesta reencarnação. Que o nosso dia seja leve, que o nosso dia seja alegre, que o nosso dia seja vivido com toda a boa vontade do nosso espírito, da nossa alma. E para isso pedimos que a espiritualidade fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos a uma reflexão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se porventura acontecer barulhos, nós estamos com obras aqui, então não vamos continuar. O importante é nós fazermos o nosso estudo. Vamos ver o que vem hoje do Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos lá. Vamos ver o nosso estudo aqui. Ai, o que vem? Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E aí me veio aos olhos aqui o ponto de vista, que nós já lemos um trecho, vamos ler o restante então. Portanto, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 5. E nós vamos para o segundo parágrafo. Sempre lembrando que os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm muito para nos trazer a base da doutrina. Então, Allan Kardec, o codificador, o responsável por organizar todos esses ensinamentos que os espíritos de luz trouxeram, colocou no primeiro capítulo que Jesus disse: não veio destruir a lei, para que não se pensasse. O próprio Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Não, ele não veio destruir, ele veio fazer cumpri-la. No segundo, Jesus explica que o reino não é deste mundo. No terceiro, há muitas moradas. Não, no terceiro há muitas moradas na casa do Pai. E no quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, portanto, no primeiro capítulo, Jesus diz que não veio mudar nada e sim trazer novamente a lei de Deus, que já havia sido trazida na primeira revelação com Moisés e os 10 mandamentos. No segundo, dizer que ele não veio ser rei aqui neste mundo, porque vamos lembrar que
os judeus esperavam um rei de verdade, um rei que fosse lutar, né? Então ele precisava dizer ali que o reino dele não é deste mundo. Assim como hoje ainda serve para nós, para que a gente não fique esperando que tudo vai acontecer para nós nessa existência física. Não, não é neste mundo aqui, nesta existência que tudo vai acontecer. Aqui é só uma passagem. Então Jesus vem dizer isso. No terceiro, que há muitas moradas. Há morada física, há morada espiritual, há outros mundos, muitos mundos nesse universo que nós desconhecemos. Jesus vem dizer, vem trazer uma notícia. Não é só esse planetinha, não desmerecendo o nosso planeta que é maravilhoso, mas não é só ele, tem muito mais além daqui, há muitas moradas na casa do Pai. E no 4, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus quer dizer? Que vamos precisar reencarnar para melhorarmos, nos purificarmos e assim irmos chegando mais perto, mais perto, mais perto do bem, dessa bondade, né? É isso tudo que vem dizer aqui, nesses 4 primeiros capítulos. Mas vamos a nossa reflexão de hoje, que é o ponto de vista então. E diz assim: quando o homem não tem certeza da vida futura, concentra todo o seu pensamento na vida terrena. A gente concentra todos os nossos valores, tudo que importa está baseado nisso, nesse corpo, nessa existência. Isso que ele está dizendo. Quando a gente não pensa sobre uma vida futura, dedicando-se inteiramente ao presente. Ele não compreende que possam existir bens mais preciosos que os da terra e age como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos. Olha só. Assim, o homem faz de tudo para adquirir os bens materiais que, em sua visão, são os únicos que têm valor. A perda do menor dos seus bens causa-lhe um doloroso desgosto. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho feridos fazem da sua vida uma eterna angústia. E tem que ser, porque no momento que a gente acha que só existe isso, a nossa vida é uma eterna angústia. Porque todos sabemos que vamos morrer, então não faria sentido nenhum. Vivendo desse modo, o homem entrega-se voluntariamente, está dizendo aqui, a uma verdadeira tortura que o acompanha em todos os instantes. E se entrega voluntariamente, está dizendo aqui, porque todos nós podemos, buscar religiões, buscar Deus, buscar a espiritualidade, todos nós podemos. Sob o ponto de vista da vida terrena, tudo, para ele, toma enormes proporções. Claro, se a vida é só só esse pedacinho aqui, imagina, tudo toma uma proporção enorme. Tem que estar correndo o tempo inteiro para dar tempo, de fazer caber nesse tirinho de vida. O mal que alguém lhe faça, o bem que os outros recebam, tudo adquire aos olhos dessa pessoa uma importância enorme. É como aquele que está no interior de uma cidade e tudo lhe parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos. Entretanto, quando sobe lá no alto da montanha, homens e coisas lhe parecem bem pequenos. Vamos ler mais um pedacinho porque falta só um parágrafo. Para aquele que encara a vida terrena tendo a consciência da existência futura aqui, agora, o que encara tendo consciência, que existe uma vida futura. A humanidade perde-se na imensidão, assim como as estrelas perdem-se no firmamento.
Então ele percebe que grandes e pequenos confundem-se como formigas sob um monte de terra. Que proletários e soberanos são do mesmo tamanho. Por isso, sente piedade dessas criaturas frágeis e passageiras, como nós, que tanto sofrem para conseguir um lugar que as eleve tão pouco por tão pouco tempo. É por isso que, quanto menor for a importância dada aos bens terrenos, maior será a fé na vida futura. Bom, aqui a gente podia fechar e encerrar, porque maravilhoso. Não tem como estar mais bem explicado. Um puxão de orelha de uma classe, eu até perdi aqui, de tão empolgada que eu fiquei. Tão lindo, tão lindo, tão lindo esse nosso ensinamento de hoje. Realmente não precisamos nos explicar muito. Quando a gente acredita que vai terminar e que só existe isso, a gente corre o tempo inteiro para adquirir coisas, porque a vida precisa ter um sentido. Mesmo para quem quer acreditar que exista só esta existência, que vai terminar mesmo a pessoa acreditando que vai terminar, tudo termina com a morte do corpo, existe um tempo, então ela precisa ter um sentido. O sentido é usufruir, então ela corre para adquirir para poder usufruir daquilo ali antes de morrer, antes de adoecer. Para aqueles que acreditam que, ok, vai continuar uma vida futura, mas uma vida ou num céu ou num inferno, né? Que vai continuar, a vida vai continuar, mas a evolução não, que só tem tempo de evoluir até a morte do corpo físico, também tem que correr contra o tempo, porque eu só tenho até ali para fazer a prova, né? Para receber a nota da prova. Então também. E aí ele diz aqui que às vezes a gente pode cair numa angústia sem fim, porque a gente tá com aquela sensação o tempo inteiro de que tá atrasado. E se errou então? Já pensou? Não tem mais chance. Se arrepender, sim, se arrepender, ok. Mas e o tempo perdido então para adquirir, né? Então fica realmente uma eterna angústia. Fica o convite para que leiam, para que reflitam, leiam várias vezes durante o dia, porque é tão bonito, até pra gente rir de nós mesmos, né? Quando a gente lembra daquelas situações, nossa, quando eu pensava que só tinha isso, as coisas que eu fazia, brigava, né? Como crianças trancadas no quarto com seus brinquedos. Essa é a dimensão. Uma comparação perfeita, diga-se de passagem. Uma criança trancada no quarto com seus brinquedos. Você quer ser a criança trancada no quarto ou o adulto que sai para ver a imensidão da criação do Pai? Muito bonito. Vamos ao nosso livro dos Espíritos. Nós estamos já no item 9, parte 9 da introdução do livro dos Espíritos, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita. Nós nem chegamos nas perguntas ainda. Existe uma introdução dividida em 17 partes e nós estamos passando por essa introdução. E hoje nós vamos falar do item 9, contestadores da doutrina espírita. Kardec já falou aqui atrás sobre os contestadores aqui, ó, porque pode surgir essa dúvida se não é o mesmo assunto. No item das mesas girantes, aqui, as mesas girantes é o item 3, vamos ver bem. As mesas girantes e os opositores da doutrina. Kardec já fala um pouquinho sobre os opositores. Aqui ele vai falar sobre os contestadores. Muda um pouquinho, porque são aqueles que ficam questionando. Tá, aí Kardec vai falar algumas coisas. O importante é que se faça a leitura, porque é fácil de entender, fica bem claro, mas aqui a gente não tem tempo. Tá, então ele vai falar que o movimento dos objetos é comprovado. Ok, isso ninguém tem como questionar. E ele não vai falar, ele não quer falar das batidas, das mesas mais. Ele tá falando aqui
ele vai se ater à psicografia, tá? Que é um médium usando um instrumento para escrever alguma coisa, tá? Aí ele vai falar assim, vamos falar que o médium quisesse enganar, que ele fosse muito habilidoso, né? E enganar o olhar de quem tá ali assistindo a psicografia. Aí ele vai falar assim, como explicar quando esse médium escreve coisas que estão além da sua capacidade de inteligência? Nós usamos aqui há alguns dias o exemplo do Chico, que psicografou Parnaso de Além Túmulo. Inclusive, ele vai usar exemplo de poetas aqui, né, de psicografias que qualquer melhor poeta do mundo assinaria sem pensar, de tão lindas que são, poemas psicografados. Então, se fosse o médium só com a intenção de enganar, como ele ia conseguir trazer um poema, né? Não ia conseguir. Outra coisa, ele vem falar aqui que muitos podem chamar o espiritismo, os médiums, de charlatões. Mas charlatões nós não podemos ser, visto, falamos do espiritismo sério, né? Que não cobramos nada por isso. Então, um charlatão quer lucro. Então, o espírita não pode ser um charlatão, visto que não recebemos nada por isso. O máximo, diz aqui Kardec, o máximo que a gente poderia ser chamado era de mistificador, né? Um mistificador que tem ali a má intenção de mistificar, de enganar as pessoas. Esse seria, então, para os opositores à doutrina, o espírita, né? Um místico que quer enganar os outros. Como explicar que esses místicos estão por toda parte do mundo sem se conhecerem? Ainda mais na época. Hoje em dia até que a gente poderia dizer, se falam pela internet, mas na época, como que podia ser? Esses místicos espalhados por todos os cantos do mundo. Como que poderia explicar crianças místicas? Como? Crianças com habilidades de escrever coisas. Como se explicariam? Crianças mistificadoras? Com que intenção? E aí Kardec vai fazer um chamado bem interessante. Tudo bem, não está obrigando ninguém a acreditar, ele só diz assim, a esses, e ele até é agradecido a essas pessoas que são opositoras, porque elas é que trazem a credibilidade da doutrina. Diz assim, não se preocupem, porque o que é mentira com o tempo cai, né? Isso é uma verdade que nós sabemos, isso é um axioma, né? Todos nós sabemos que o que não é verdade, com o tempo cai. Mas Kardec convida, então, estes opositores a analisar, a observar. Mas observar com tempo. Que fiquem ali bastante tempo observando. Não uma observação e aí já tira uma conclusão. Que fiquem, que não concordem, tudo bem, não concordem, mas que tirem ali um tempo para observar. 1 ano, né? Ele não fala em tempo aqui, mas que observem por um tempo prolongado, para depois, e diversas oportunidades, de preferência, diversos médiuns diferentes, e que daí procurem um pouquinho conhecer, ler, estudar, e aí sim que venham com suas opiniões bem formadas, que com certeza irão mais contribuir do que atrapalhar. Esse é o convite, então, aos os contestadores da doutrina espírita. E no final aqui da minha versão, ele traz uma observação, onde ele conta que 2 jovens, 4 jovens, na verdade, sensitivas, foram as responsáveis pelo Livro dos Espíritos, este aqui que nós estamos estudando, que é a Caroline e a Julie Baudin, uma de 16 e outra de 14 anos, e também a Ruth Schachter e a Aline Carlotti. Então, estas jovens, imagina, que interesse teriam elas em mistificar, alguma coisa, sendo que poderiam estar tendo ali suas vidas sociais na época.
Então é disso que fica essa mensagem para nós hoje, esse conhecimento do item 9, parte 9, dos contestadores da doutrina espírita. Muito bem, então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita deste dia, deste momento que tivemos de reflexão, de conhecimento, de estudo. Pedimos que os espíritos amigos fiquem conosco, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.